O faxineiro que aprendeu os segredos dos milionários. Durante 20 anos, Carlos limpou os escritórios dos homens mais ricos da cidade. Todos os dias, ele passava pelos mesmos corredores. Via empresários entrando em reuniões, via contratos sendo assinados, via carros luxuosos estacionados na garagem. Mas ninguém prestava atenção nele. Para a maioria das pessoas, Carlos era apenas um faxineiro, um homem comum, um trabalhador simples. O que ninguém imaginava era que aquele homem mudaria completamente sua vida observando aquilo que quase ninguém observava. Todos os dias o despertador tocava às 5 da manhã. Carlos se levantava em silêncio, tomava um café simples, vestia seu uniforme e seguia para mais uma jornada de trabalho. O salário pagava as contas, mas nunca parecia suficiente para realizar seus sonhos. Mesmo assim, Carlos tinha algo diferente. Ele fazia perguntas que a maioria das pessoas não fazia. Enquanto muitos olhavam para os carros dos empresários, Carlos observava seus hábitos. Enquanto muitos falavam sobre sorte, Carlos queria entender suas decisões e, sem perceber, estava prestes a aprender a primeira grande lição que mudaria sua vida. Naquela manhã, Carlos terminava de limpar um dos corredores do prédio empresarial. Como sempre, os funcionários chegavam apressados. Executivos entravam e saíam das salas de reunião. Telefones tocavam. Pessoas discutiam projetos milionários. Enquanto isso, Carlos empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor. Foi então que ouviu uma voz familiar. Ei, Carlos! Carlos virou-se. Era Marcos, seu colega de trabalho. Os dois trabalhavam juntos havia anos. Marcos era um homem trabalhador, pontual, responsável. Mas tinha um hábito que dominava sua vida: reclamar. Você viu o carro novo daquele empresário do 10º andar? Perguntou Marcos. Vi sim, respondeu Carlos. Deve custar mais do que a gente ganha em 20 anos. Carlos apenas sorriu, mas Marcos continuou. A vida é engraçada, né? Uns nascem para mandar, outros nascem para obedecer. Uns ficam ricos, outros trabalham para os ricos. E pronto. É assim que funciona. Carlos ficou pensativo. Aquela não era a primeira vez que ouvia aquilo. Você realmente acredita nisso? Questionou Carlos. Claro! Olha para nós. Trabalhamos aqui há anos. Você acha mesmo que nossa vida vai mudar? Carlos apoiou o cabo do rodo na parede e disse: Eu não sei, mas acredito que podemos aprender coisas novas. Aprender para quê? Rebateu Marcos. Para continuar ganhando o mesmo salário? Carlos ficou em silêncio. Marcos, então, continuou. Você pensa demais, Carlos. Eu já aceitei a realidade. Pessoas como nós trabalham. Pessoas como eles ficam ricas. É simples. Carlos observou os empresários caminhando pelo corredor. Então, olhou novamente para Marcos. Pela primeira vez, percebeu algo importante. Os dois tinham praticamente a mesma idade, o mesmo emprego, o mesmo salário e as mesmas oportunidades, mas enxergavam a vida de forma completamente diferente. Sabe de uma coisa? Disse Carlos. Talvez a diferença entre eles e nós não seja apenas dinheiro. E o que seria então? Desdenhou Marcos. Não sei ainda, mas quero descobrir. Marcos deu uma risada e finalizou. Quando descobrir, me avisa, porque eu já parei de procurar faz tempo. A conversa terminou ali, mas aquelas palavras ficaram na mente de Carlos durante o resto do dia. Eu já parei de procurar faz tempo. Talvez fosse exatamente isso. Talvez algumas pessoas não permanecessem no mesmo lugar por falta de capacidade. Talvez permanecessem porque desistiam de procurar um caminho diferente. E sem saber, Carlos acabava de dar o primeiro passo para encontrar esse caminho.
Naquela noite, Carlos voltou para casa com a conversa que teve com Marcos, martelando em sua cabeça. Depois do jantar, sentou-se na varanda de casa. A rua estava silenciosa. Algumas luzes das casas ainda estavam acesas. Ana, sua esposa, percebeu que ele parecia distante. Ana pergunta: "Está tudo bem?" Carlos responde: "Estou pensando." Ana questiona: "Em quê?" Carlos demorou alguns segundos para responder. Carlos diz: "Você já teve a sensação de que pode existir uma vida melhor, mas não sabe por onde começar?" Ana sorriu e disse: "Muitas vezes." Carlos continua: "Hoje, Marcos disse que pessoas como nós nascem pobres e morrem pobres." Ana cruzou os braços e perguntou: "E você acredita nisso?" Carlos olhou para o chão e respondeu: "Não sei, mas também não sei como mudar." Ana sentou-se ao seu lado e disse: "Carlos, eu conheço você. Você trabalha duro. Você é honesto. Você nunca teve medo de trabalhar. Talvez o que esteja faltando não seja trabalhar mais. Talvez seja aprender mais." Aquela frase atingiu Carlos como um raio. Talvez esteja faltando aprender mais. Naquela noite, ele demorou para dormir. Ficou olhando para o teto, pensando na vida, pensando no futuro, pensando em tudo que ainda não sabia. Foi então que tomou uma decisão. No dia seguinte, faria algo que nunca havia feito antes. Iria procurar conhecimento. No horário do almoço, Carlos caminhou por algumas ruas próximas ao trabalho, sem saber exatamente o que procurava. Até que viu uma pequena biblioteca. Era simples, silenciosa, acolhedora. Carlos entrou. Prateleiras repletas de livros ocupavam praticamente todas as paredes. Enquanto observava os títulos, uma senhora se aproximou. Dona Helena pergunta: "Posso ajudar?" Carlos responde: "Acho que sim. Na verdade, nem sei por onde começar." Dona Helena sorriu e disse: "Então você já começou da forma certa." Carlos ficou confuso e questionou: "Como assim?" Dona Helena explicou: "As pessoas que acham que já sabem tudo nunca aprendem nada. As que admitem que ainda têm muito a aprender conseguem crescer." O narrador conta que Carlos gostou daquela resposta. Havia algo de diferente naquela senhora. Algo que transmitia experiência, sabedoria. Carlos diz: "Quero aprender sobre dinheiro, sobre negócios, sobre como melhorar de vida, mas não sei qual livro escolher." Dona Helena caminhou até uma prateleira. Retirou 3 livros e entregou para Carlos. Dona Helena disse: "Antes de aprender a ganhar dinheiro, aprenda a pensar." Carlos olhou os livros e perguntou: "A senhora sempre trabalhou com livros?" Dona Helena sorriu e respondeu: "Quase a vida inteira. E posso lhe contar um segredo. Os livros mudaram minha vida mais de uma vez." Carlos questiona: "Como?" Dona Helena finaliza: "Quando eu era jovem, também acreditava que meu futuro já estava definido. Até perceber que toda pessoa pode aprender algo novo. E quando aprendemos algo novo, começamos a enxergar oportunidades que antes não conseguíamos ver." Carlos ouviu aquelas palavras com atenção, porque pela segunda vez, em menos de 24 horas, alguém estava lhe dizendo praticamente a mesma coisa. O futuro não era determinado apenas pelas circunstâncias. Também era determinado pelo que a pessoa decidia aprender. E sem perceber, Carlos acabava de encontrar a primeira mentora de sua jornada. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar na rotina de Carlos. Todos os dias, depois do trabalho, ele levava um livro para casa, lia algumas páginas, fazia anotações, marcava trechos importantes e escrevia ideias em um caderno que passou a carregar para todos os lugares. Ana percebeu a mudança. Enquanto muitas pessoas passavam a noite assistindo televisão, Carlos passava parte do seu tempo estudando. Não porque era obrigado,
mas porque queria entender coisas que nunca havia aprendido. Como funcionava o dinheiro, como funcionavam os negócios, como as pessoas construíam patrimônio, como tomavam decisões, como planejavam o futuro. A cada novo livro, Carlos percebia que existia um mundo inteiro de conhecimento que nunca tinha conhecido. E quanto mais aprendia, mais percebia o quanto ainda precisava aprender. Certa noite, enquanto estudava na mesa da cozinha, Ana observou seu marido escrevendo em um caderno. Ana pergunta: "O que você está anotando tanto?" Carlos sorriu e respondeu: "Ideias." Ana questiona: "Que tipo de ideias?" Carlos explica: "Coisas que posso melhorar, coisas que posso fazer diferente, erros que não quero repetir, sonhos que quero realizar." Ana sorriu e disse: "Sabe de uma coisa?" Carlos levantou os olhos e perguntou: "O quê?" Ana finaliza: "Eu gosto dessa sua versão." Carlos riu e perguntou: "Que versão?" Ana responde: "A versão que acredita que pode crescer." Aquelas palavras deram ainda mais força para continuar. Carlos sabia que ainda estava longe de qualquer resultado, mas pela primeira vez sentia que estava caminhando na direção certa. Dias depois, durante uma pausa de 20 minutos no trabalho, sentou-se em um banco próximo à área de descanso dos funcionários. Enquanto alguns colegas mexiam no celular e outros conversavam sobre problemas do dia a dia, Carlos abriu um dos livros que Dona Helena havia recomendado. Pegou seu caderno e começou a estudar. Foi então que uma voz interrompeu sua leitura. "Você sempre está lendo." Carlos levantou os olhos. Era o Sr. Roberto, o empresário que ocupava uma das maiores salas daquele prédio. Carlos imediatamente fechou o livro. "Desculpe, senhor, eu estava apenas..." Sr. Roberto sorriu. "Apenas aprendendo. E isso não é motivo para pedir desculpas." Carlos relaxou. "Estou tentando entender mais sobre finanças e negócios." Sr. Roberto olhou para o livro em suas mãos. "E o que já aprendeu?" Carlos pensou por alguns segundos. "Aprendi que muitas pessoas gastam dinheiro para parecer ricas. Mas as pessoas realmente bem-sucedidas usam o dinheiro para construir coisas." O empresário abriu um sorriso. "Essa é uma boa observação." Carlos percebeu que o Sr. Roberto parecia genuinamente interessado. Então decidiu perguntar algo que vinha pensando há semanas. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro." "Qual foi o segredo do seu sucesso?" Narrador Sr. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse procurando a resposta certa. Então respondeu: "Não existe um segredo, existe um conjunto de hábitos, disciplina, paciência, aprendizado constante e, principalmente, a capacidade de pensar no longo prazo." Carlos ouviu atentamente. Sr. Roberto continuou: "A maioria das pessoas quer resultados rápidos, mas quase tudo que vale a pena construir leva tempo. Uma empresa leva tempo, uma carreira leva tempo, uma fortuna leva tempo. Até mesmo a confiança das pessoas leva tempo." Carlos anotou aquela frase. Sr. Roberto percebeu. "Você anota tudo?" Carlos sorriu. "Tento não esquecer as coisas importantes." O empresário deu uma leve risada. "Continue fazendo isso, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação. Mas conhecimento aplicado pode mudar uma vida inteira." Naquele dia, quando o intervalo terminou, Carlos voltou ao trabalho, mas sentia que algo havia mudado. Pela primeira vez, alguém que havia alcançado sucesso confirmou aquilo que ele começava a descobrir sozinho. O caminho existia, não era fácil, não era rápido, mas existia, e Carlos estava decidido a percorrê-lo. Depois daquela conversa com o Sr. Roberto, Carlos passou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Antes, o salário chegava e simplesmente desaparecia. As contas eram pagas, os gastos aconteciam, e no final do mês sobravam apenas algumas moedas. Mas agora ele queria entender exatamente para onde cada real estava indo. Naquela noite, sentou-se à mesa da cozinha com Ana.
Sobre a mesa havia um caderno, uma calculadora e algumas contas. Ana observou curiosa. Ana. O que está fazendo? Carlos. Tentando descobrir para onde nosso dinheiro está indo. Ana sorriu. Finalmente alguém teve essa ideia. Os dois começaram a analisar os gastos da família. Pequenas despesas, compras por impulso, lanches, assinaturas que quase não utilizavam. Coisas que pareciam pequenas separadamente, mas enormes quando somadas. Carlos ficou surpreso. Não acredito que gastamos tudo isso sem perceber. Ana respondeu. É por isso que muitas pessoas trabalham tanto e nunca conseguem guardar nada. Naquela noite, eles criaram o primeiro plano financeiro da família. Nada complicado, nada sofisticado. Apenas uma decisão simples: guardar uma parte do salário todos os meses, sem desculpas, sem exceções. Nos primeiros meses foi difícil, muito difícil. Algumas vezes Carlos teve vontade de desistir. Outras vezes apareceu algo que queria comprar, mas sempre lembrava das palavras que havia lido nos livros. Quem não controla pequenas quantias, dificilmente controlará grandes quantias. E continuou, mês após mês, pouco a pouco, sem atalhos, sem milagres, até que algo começou a acontecer. Pela primeira vez na vida, Carlos viu sua reserva crescer. Não era uma fortuna, mas era mais dinheiro do que já havia conseguido guardar. Aquilo lhe trouxe uma sensação nova, segurança, esperança, possibilidade. Ana também percebeu. Certa noite, olhando para as anotações do casal, disse: "Você percebeu?" Carlos levantou os olhos. "O quê?" "Alguns meses atrás, nós só falávamos sobre contas. Agora falamos sobre objetivos." Carlos sorriu, porque ela tinha razão. Pela primeira vez, estavam construindo algo. Não apenas sobrevivendo, mas planejando. E talvez tenha sido exatamente aí que surgiu o próximo problema. Porque junto com a confiança veio a ansiedade. Carlos queria acelerar o processo, queria recuperar os anos perdidos, queria chegar mais rápido ao futuro que estava imaginando. E sem perceber, começou a trocar o pensamento de longo prazo por planos de curto prazo. Foi então que apareceu uma oportunidade que parecia perfeita. Uma oportunidade que prometia resultados rápidos. Resultados muito mais rápidos do que qualquer livro havia prometido. E Carlos estava prestes a cometer o maior erro financeiro de sua vida. Os anos passaram. Carlos continuava estudando, continuava trabalhando, continuava economizando. A reserva financeira que ele e Ana construíram juntos crescia lentamente. Cada real guardado representava disciplina, sacrifício, planejamento e muitas escolhas difíceis. Carlos sentia orgulho daquela conquista, mas junto com a confiança surgiu algo perigoso: a ansiedade. Ele começou a pensar que talvez pudesse acelerar seus resultados. Foi então que um conhecido apareceu com uma proposta. Tudo começou com uma conversa casual, mas que trazia uma promessa tentadora. Pedro. Carlos. Surgiu uma oportunidade excelente. Carlos. Que oportunidade? Pedro. Um grupo está comprando terrenos em uma região que vai valorizar muito. Quando a área se desenvolver, o lucro será enorme. Tem gente dizendo que o valor pode dobrar ou até triplicar. Na mente de Carlos, um gatilho foi acionado. A ideia parecia simples, lógica e perfeita. Comprar agora, esperar valorizar e vender depois. Lucro garantido. Ou, pelo menos, era o que parecia. Curioso, ele quis um aval de segurança. Carlos. Você já investiu nisso? Pedro. Claro! E conheço várias pessoas que também entraram. Você precisa agir rápido, Carlos. As melhores oportunidades não esperam. Durante vários dias, aquela promessa não saiu da cabeça de Carlos. Ele até pesquisou algumas coisas na internet, mas passou apenas pela superfície. Ele não estudou a documentação do terreno, não entendeu as regras jurídicas envolvidas, não analisou os riscos reais. E o pior,
Não buscou nenhuma orientação especializada. Na verdade, Carlos estava cego por um único sentimento: o medo de ficar de fora. E, sem perceber, ele deixou a razão de lado. Deixou o conhecimento de lado. Carlos começou a agir puramente pela emoção. Nos primeiros meses, a ilusão se manteve viva. Tudo parecia promissor, e Carlos tinha a falsa certeza de que havia tomado a decisão certa. Mas a realidade não demora a cobrar o seu preço. Aos poucos, as rachaduras começaram a aparecer. Documentos confusos, promessas que se desmanchavam no ar, informações que já não batiam. E então veio o golpe final. A notícia que ele jamais queria ouvir. O projeto estava afundado em irregularidades. A valorização prometida nunca existiu. Grande parte do dinheiro ficou bloqueada. A outra simplesmente desapareceu. Naquele momento, Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Anos de esforço, de economia e de sacrifícios diários. Tudo reduzido a nada por uma única decisão impulsiva. Naquela noite, o silêncio na varanda de sua casa era sufocante. Sentado no escuro, sem rumo, ele era devorado pelos próprios pensamentos. Carlos pensou: como fui tão irresponsável? Eu sabia que precisava estudar mais. Sabia que precisava entender os riscos. Por que tive tanta pressa? Pela primeira vez na vida, o peso foi tanto que Carlos pensou em desistir. Ele se questionou se a busca por uma vida melhor não passava de uma grande ilusão. Mas o fundo do poço também pode ser o lugar onde reencontramos nossa essência. Naquela mesma noite de angústia, enquanto o mundo desabava, uma faísca antiga se acendeu em seu peito. A sua fé. Ele se lembrou de onde veio. Lembrou-se das tempestades que já havia cruzado na infância e de tantas outras vezes em que pareceu não haver saída. Mas ele continuou caminhando. O dinheiro havia sumido, mas a sua força de vontade ainda estava ali. Ana sentou-se ao lado dele. Por alguns minutos, o silêncio compartilhado foi o único diálogo. Então, com uma voz calma, ela perguntou: Ana, você perdeu dinheiro, Carlos? Mas me responda uma coisa. O que esse erro te ensinou? Carlos ficou pensativo. Olhando para o horizonte, ele respondeu lentamente, deixando cada palavra carregar o peso do seu aprendizado. Carlos, aprendi que a pressa pode destruir anos de trabalho. Aprendi que não devo investir em algo que eu não entendo. Aprendi que confiar apenas na palavra dos outros é perigoso. Aprendi que o conhecimento precisa vir sempre antes da decisão. Ana sorriu com um olhar de profundo acolhimento. Ana, então nem tudo foi perdido. O dinheiro foi embora, mas a lição ficou. Naquela noite, Carlos tomou uma decisão. Ele não deixaria aquele erro definir sua vida. Continuaria estudando, continuaria trabalhando, continuaria confiando em Deus e continuaria construindo seu futuro. Agora com mais sabedoria do que antes. Porque finalmente havia entendido algo que os livros tentavam ensinar desde o início. O sucesso não nasce da pressa. Nasce da paciência, da disciplina, da fé e da capacidade de continuar caminhando mesmo depois de uma queda. Carlos não pediu demissão. Não largou tudo. Não apostou todas as fichas de uma vez. Desta vez, ele fez diferente. Começou pequeno. Muito pequeno. Atendendo alguns clientes fora do horário de trabalho. Nos finais de semana, à noite, sempre que podia. Os primeiros meses foram difíceis. Muito mais difíceis do que ele imaginava. Durante o dia, trabalhava como faxineiro. À noite, atendia clientes. Nos finais de semana, organizava o negócio. Mas Carlos não estava sozinho. Ana estava ao seu lado em cada etapa daquela jornada. Enquanto Carlos realizava os serviços, Ana ajudava na organização. Anotava despesas, controlava pagamentos,
ajudava a planejar os próximos passos e, principalmente, nunca deixava Carlos esquecer o motivo pelo qual haviam começado. Muitas vezes, os dois ficavam acordados até tarde, fazendo contas e planejando o seu futuro. Não eram apenas marido e esposa, eram parceiros construindo um sonho. Mesmo nos momentos difíceis, Carlos mantinha algo que havia aprendido ao longo da vida: a gratidão. Ele era grato pelo trabalho que tinha, grato pelos livros que encontrou, grato pelos conselhos que recebeu, grato pela esposa que caminhava ao seu lado, e até mesmo pelos erros, porque havia aprendido que algumas lições só podem ser ensinadas pelas dificuldades. Sempre que algo dava errado, Carlos fazia uma pergunta a si mesmo. Carlos pensava: o que essa situação está tentando me ensinar? Era essa a mentalidade o ajudava a seguir em frente. Enquanto algumas pessoas ficavam presas ao ressentimento pelos erros do passado, Carlos escolhia transformar cada erro em aprendizado. E foi exatamente essa postura que permitiu que continuasse crescendo, pouco a pouco, dia após dia, cliente após cliente. Logo, Carlos percebeu algo crucial no mercado. A maioria das empresas concorrentes prometia qualidade, mas pouquíssimas entregavam o que de fato vendiam. Sabendo que a confiança era o seu maior ativo, ele decidiu criar regras de ouro para o seu negócio. Regras inegociáveis. Todos os dias, Carlos repetia para si mesmo como um mantra de integridade: Carlos, se eu prometer um horário, vou cumprir. Se houver um problema, vou resolver. Se cometer um erro, vou assumir. E se um cliente confiar em mim, eu não vou decepcioná-lo. E o mercado respondeu. Pouco a pouco, os clientes começaram a notar a diferença drástica no atendimento. O reflexo dessa postura não demorou a aparecer. As pessoas passaram a indicar os serviços dele para amigos, familiares e parceiros de negócios. O que começou com uma indicação tímida, logo se transformou em uma reação em cadeia. Vieram novos contratos, e depois, novos contratos. E em seguida, ainda mais contratos. A honestidade havia se tornado o seu melhor marketing. O crescimento trouxe um novo desafio. Chegou um momento em que Carlos simplesmente não conseguia mais dar conta de tudo sozinho. Era hora de contratar. E, ao pensar em ter uma equipe, um filme passou por sua mente. Ele se lembrou de como muitos chefes o haviam tratado ao longo de sua vida profissional. Chefes que gritavam, que humilhavam e que não valorizavam o esforço de ninguém. Naquele instante, ele transformou o seu passado em uma promessa. Se um dia tivesse funcionários, ele seria o líder que sempre quis ter encontrado quando era jovem. E a empresa continuou avançando. O primeiro funcionário entrou na equipe. Depois veio o segundo. E logo o terceiro. Mas Carlos não mudou sua essência com o crescimento. Ele fazia questão de estar perto de todos. Conversava, ensinava com paciência, ouvia as sugestões da equipe e, principalmente, respeitava cada um ali dentro. Para ele, o crachá não definia o valor de ninguém. Com o time reunido, ele sempre reforçava o pilar mais importante do negócio: Carlos, com tom acolhedor e inspirador. Uma empresa só cresce por causa das pessoas. Nunca se esqueçam disso. Alguns anos se passaram. Certo dia, ao voltar de uma reunião importante, Carlos cruzou com um rosto muito conhecido do seu passado. Era Marcos, seu antigo colega de trabalho. O tempo havia passado para os dois, que decidiram se sentar para tomar um café e conversar. Com um misto de curiosidade e surpresa, Marcos quebrou o gelo. Marcos: ouvi dizer que a sua empresa está crescendo bastante, Carlos. Carlos sorriu com simplicidade. Carlos: sim, está indo muito bem, graças a Deus. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo aquela realidade. Olhando para o ex-colega, ele confessou:
Marcos, sabe, para ser sincero, eu nunca achei que você conseguiria. Carlos sorriu novamente. Mas não era um sorriso de deboche ou arrogância, e sim de quem conhecia o peso da própria jornada. Carlos, eu entendo você, Marcos. Eu também tive muito medo. A única diferença é que eu decidi tentar mesmo assim. Naquele momento, enquanto observava Marcos, Carlos teve uma grande revelação. Ele percebeu que o sucesso financeiro e o crescimento da empresa nunca foram a maior mudança da sua vida. A verdadeira virada de chave havia acontecido muitos anos antes. Naquela noite escura na varanda, quando ele decidiu parar de reclamar, assumiu a responsabilidade pelos seus erros e começou, de verdade, a aprender. A riqueza estava em quem ele havia se tornado. Anos se passaram. A pequena oficina que um dia foi apenas um sonho distante havia se transformado em uma empresa sólida e respeitada. Mas Carlos sabia que tinha construído muito mais do que um negócio de sucesso. Ele havia construído uma história, uma jornada moldada pelo trabalho duro, pelos erros, pelos aprendizados profundos, pela fé inabalável e, acima de tudo, pelas pessoas que marcaram sua caminhada. Apesar de tudo o que conquistou, Carlos guardava a humildade no peito. Ele nunca esqueceu suas origens, nunca esqueceu os dias difíceis e, principalmente, nunca esqueceu aqueles que acreditaram nele quando ele era apenas um jovem cheio de dívidas. Em uma manhã tranquila, guiado pela saudade, ele decidiu revisitar o lugar onde tudo começou. Ao atravessar os portões da antiga empresa onde trabalhou por tantos anos, as lembranças voltaram com a força de uma enxurrada. Cada corredor parecia guardar um pedaço da sua juventude. Cada máquina parecia contar uma história. Foi ali que ele aprendeu sua profissão. Foi ali que cometeu seus primeiros erros. E foi ali que começou a entender uma grande verdade. O futuro não é algo que simplesmente se espera. É algo que se constrói. Pouco depois, caminhando pelo pátio, ele avistou o Sr. Roberto. Os anos haviam deixado marcas no rosto dos dois, mas o respeito e a admiração permaneciam intactos. O experiente empresário sorriu ao ver o homem em que Carlos havia se tornado. Sr. Roberto. Então, você conseguiu, Carlos. Carlos sorriu de volta, com o brilho nos olhos de quem conhecia o preço daquela vitória. Carlos. Consegui, Sr. Roberto, mas não foi nada fácil. Os dois sentaram-se para conversar. Durante horas, o tempo pareceu parar enquanto relembravam velhas histórias, desafios e momentos marcantes. Carlos abriu o coração e contou sobre os seus primeiros clientes, as noites em claro por causa das dificuldades financeiras, os contratos perdidos e os erros que quase o fizeram largar tudo. Carlos, com um tom de desabafo e honestidade. Houve momentos, Sr. Roberto, em que achei que tudo iria acabar. Olhando fixamente para o seu antigo pupilo, o Sr. Roberto perguntou: Sr. Roberto, e por que não acabou? Carlos pensou por alguns segundos. Olhou para as próprias mãos que tanto trabalharam e respondeu: Carlos, porque eu aprendi que desistir não resolve nenhum problema. Aprendi que cada erro trazia uma lição escondida. E aprendi que, às vezes, a gente só precisa continuar caminhando, mesmo quando não tem certeza absoluta do resultado. O Sr. Roberto permaneceu em silêncio por alguns instantes, digerindo as palavras de seu antigo funcionário. Depois, abriu um sorriso orgulhoso. Sr. Roberto, essa foi a maior lição que eu esperava que você aprendesse, Carlos. Carlos olhou para ele com profunda gratidão. Carlos, o senhor me ensinou muito mais do que uma profissão. Sr. Roberto. Não, Carlos. Eu apenas mostrei algumas portas. Quem decidiu ter a coragem de atravessá-las foi você. Carlos sentiu um nó na garganta.
Durante muitos anos de sua juventude, ele acreditou cegamente que o sucesso significava apenas chegar ao topo, acumular riquezas. Agora, com a maturidade que a vida lhe deu, ele finalmente entendia que o verdadeiro sucesso era olhar para trás e perceber o quanto havia evoluído como ser humano. Antes de ir embora daquele lugar que foi seu berço profissional, Carlos fez questão de procurar Dona Helena. Ao avistá-la, um sorriso largo se abriu em seu rosto. Ela continuava exatamente igual, transmitindo aquela mesma energia positiva e acolhedora de sempre. Aproximando-se, Carlos estendeu os braços e entregou um lindo buquê de flores. Carlos: "São para a senhora, Dona Helena?" Surpresa, ela olhou para as flores e depois para ele, confusa. Dona Helena: "Flores? Mas por que isso, meu filho?" Carlos, com a voz mansa e carinhosa: "Porque durante muitos anos, nos meus dias mais escuros, a senhora me lembrou de continuar, justamente quando eu só pensava em parar." Os olhos de Dona Helena instantaneamente se encheram de lágrimas. Comovida, ela segurou as mãos dele. "Dona Helena, eu apenas acreditava em você, Carlos. Carlos. E pode ter certeza, isso fez toda a diferença do mundo." Mais tarde, antes de deixar o pátio, Carlos encontrou Marcos. O tempo havia passado para os dois, mas a vida não havia seguido o mesmo caminho para seu antigo colega. Enquanto Carlos colhia os frutos de sua plantação, Marcos ainda permanecia no mesmo lugar. Ele ainda falava sobre sorte, ainda reclamava das oportunidades perdidas, ainda vivia preso ao passado, lamentando aquilo que nunca aconteceu. Carlos sentou-se ao seu lado e perguntou: "Como você está?" Marcos deu de ombros. "Poderia estar melhor." Depois de alguns minutos de conversa, Carlos questionou: "Você ainda espera a sorte aparecer?" Marcos soltou uma risada frouxa. "Talvez." Carlos sorriu e comentou: "Eu também esperava." Marcos olhou fixamente para ele. "E o que mudou?" "Descobri que a sorte não chega para quem fica parado esperando. A gente precisa construir as próprias oportunidades e fazer a nossa própria sorte." Marcos permaneceu em silêncio, refletindo sobre as palavras do amigo. Carlos continuou: "Você ainda tem tempo." Marcos desviou o olhar, incerto. "Não sei." "Tem, sim," rebateu Carlos com firmeza. "Enquanto houver vida, existe escolha. E enquanto houver escolha, existe mudança." Os dois ficaram alguns instantes em silêncio, observando o movimento ao redor. Pela primeira vez, Marcos não respondeu imediatamente. Talvez estivesse refletindo. Talvez não. Carlos nunca saberia. Mas ele percebeu algo diferente naquele olhar. Uma pequena dúvida e uma pequena esperança. Talvez a semente tivesse sido plantada. Talvez não. Algumas histórias têm finais que podemos ver. Outras continuam sendo escritas longe dos nossos olhos. Ao voltar para casa, Carlos encontrou Ana. A mulher que caminhou ao seu lado durante toda a jornada. A mulher que o apoiou nos dias difíceis e que acreditou nele, mesmo quando tudo parecia impossível. Carlos a abraçou apertado. "Obrigado." Ana sorriu, sem entender. "Pelo quê?" "Por nunca desistir de nós." Ela segurou sua mão com carinho e disse: "Nós chegamos até aqui juntos, e era a mais pura verdade. Nenhuma conquista havia sido apenas dele. Havia o esforço, o trabalho, os erros e a fé. Mas, acima de tudo, havia as pessoas que o ajudaram a continuar." Naquela noite, olhando para trás, Carlos percebeu que o maior patrimônio que havia construído não era sua empresa, era a pessoa que ele se tornou durante a caminhada. E pela primeira vez, sentiu que sua história estava completa. E talvez essa seja a maior lição da história de Carlos. Muitas pessoas passam a vida esperando a oportunidade perfeita, esperando a sorte chegar.
esperando que alguém apareça para mudar a sua realidade. Mas a verdade é que ninguém constrói um futuro melhor ficando parado. O medo, a dúvida, a insegurança e a falta de atitude são prisões invisíveis que impedem as pessoas de crescer. Quem permanece parado por medo de errar, continuará exatamente onde está. Mas aqueles que têm coragem de tentar, disciplina para continuar e humildade para aprender, acabam encontrando o seu caminho. Porque o sucesso não pertence aos mais talentosos. O sucesso pertence aos que persistem quando as dificuldades aparecem. Aos que continuam, mesmo depois dos erros. Errar não é o fim da caminhada. Errar faz parte do aprendizado. Cada erro carrega uma lição. Cada fracasso ensina algo que a vitória jamais conseguiria ensinar. As pessoas que vencem não são aquelas que nunca caem. São aquelas que encontram forças para se levantar todas as vezes que caem. E existe algo que tem um papel fundamental nessa jornada: a fé. Ter fé não significa acreditar que tudo dará certo imediatamente. Significa continuar caminhando, mesmo quando ainda não é possível enxergar o resultado. Significa acreditar em si mesmo, acreditar em Deus e entender que dias melhores são construídos com esforço, foco e perseverança. Os sonhos não se realizam apenas porque desejamos. Eles se realizam quando trabalhamos por eles todos os dias, com disciplina, com dedicação, com paciência e com constância. A sorte existe, sim, mas quase sempre ela encontra quem está se preparando para recebê-la. Alguns chamam isso de sorte, outros de oportunidade, mas na verdade é apenas o resultado de anos de preparação. A sorte encontra quem estuda, quem trabalha, quem aprende, quem insiste e quem não desiste. No final, cada pessoa escolhe qual caminho seguir, o caminho da espera ou o caminho da construção. Carlos escolheu construir, e por isso sua vida mudou. Talvez a pergunta mais importante desta história não seja o que aconteceu com Carlos. Talvez a pergunta seja outra. Quando a sua oportunidade aparecer, você estará esperando ou estará preparado para aproveitá-la? Porque o futuro não pertence a quem espera. O futuro pertence a quem age. Fim. Se você gostou desta história, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Este foi apenas o começo. Muitas outras histórias inspiradoras ainda estão por vir. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, o futuro não pertence a quem espera. O futuro pertence a quem age. Até a próxima história.